Eu pensava que Moonlight Chicken, episódio 5, não iria me emocionar, mas aos 45 do segundo tempo, gente do céu, essa série me fez eu chorar litros, meu olho parecia uma torneira. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar de Moonlight Chicken, episódio 5. Gente, estamos aí na segunda fase de Moonlight Chicken, né? Na segunda metade aí da série. Vamos ver o que vai acontecer com essa série. Este episódio foi um episódio decisivo. Agora a gente tá entrando em uma nova fase ali no relacionamento do Anne e no relacionamento do Dean. Vamos ver o que vai rolar aí. E eu tô muito ansioso pra saber o que vai acontecer nos próximos episódios. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar do episódio 5. Vou detalhar tudo o que aconteceu e criar algumas teorias para os próximos episódios. Mas antes, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, seja membro do canal. Sendo membro, você recebe conteúdos exclusivos e me ajuda a estar produzindo conteúdos novos aqui pra vocês. Então seja membro, porque você vai me ajudar muito mesmo. E caso você não possa ser membro, você pode estar me ajudando com o Pix ou com o Valeu. Qualquer valor que você mandar, eu te agradeço do fundo do meu coração mesmo, gente. R$1 você me ajuda pra caramba. Então, por favor, gente, me dá uma forcinha aí, porque não é fácil fazer esses vídeos aqui pra vocês, gente. Os vídeos de Moonlight Chicken são os vídeos que mais dá trabalho. Falei assim, meu Deus do céu, Taislan, em que lugar que você foi se enfiar pra fazer vídeos de Moonlight Chicken? Mas enfim, eu gostei da série, eu queria recomendar pra vocês, e é sobre isso. Bora lá falar sobre este episódio. Esse episódio, ele começa ali mostrando pra gente como foi o primeiro aniversário do Anne e do Alan. Começa ali com o Alan, ele acordando o Anne, super fofinho, super bonitinho, chamando ele pra correr, porque o Anne tinha prometido que iria correr com ele, só que o Anne tava morrendo de sono ali. Aí depois ele fala pro Anne, você sabe que dia é hoje? O Anne fala, não sei. E aí ele fala que é aniversário deles, é o primeiro aniversário deles ali de namoro. Aí eles vão, tiram uma fotinho ali, essa fotinho eles colocam em um mural que eles têm ali na casa dele, que é um mural de lembranças. E aí a gente tem uma transição e a gente descobre que eles estão há 5 anos juntos. Eles fizeram o 5º aniversário juntos também. Então a gente vê ali várias fotinhos deles juntas. E quando faz essa transição, a gente vê que no início a coloração ali da série, ela tava um pouco mais clara. Mas quando já muda pros dias atuais, ela já fica um pouco mais escura, porque a relação ali do Anne e a relação do Alan já não é mais a mesma. Não tem mais o amor, não tem mais aquela vivacidade que eles tinham no início. Então a gente tem uma conversa, um diálogo ali, que foi um diálogo bem profundo entre o Anne e o Alan. Eu ia falar First, gente, porque é o nome do ator. Então, assim, eu me confundo, às vezes dá uma travada aqui. E aí, o Alan, ele começa a falar pro Anne o que ele fez de errado, o que ele quer que ele faça ali pra consertar o relacionamento deles. Só que o Anne fala que não tem como consertar, porque aquilo acabou. Ele não sente os mesmos sentimentos ali pelo Alan. E ele tá morando ali com o Alan só porque o Alan, ele disse que eles poderiam terminar ali o namoro deles e eles poderiam continuar como amigos. Então eles meio que continuam ali morando na mesma casa. Só que isso não tá funcionando. Por quê? Porque o Alan, ele ainda tem aquela esperança de que talvez possa rolar alguma coisa, que os dois possam voltar a como eles eram antes. E isso não tem chances de acontecer. Então o Anne, ele fala ali pro Alan que ele vai procurar um outro lugar ali pra ele morar. Ele fala ali pro Alan que não tem chances dos dois voltarem a ser como eles eram antes, que não tem como consertar o relacionamento deles. E o Alan, ele fica ali falando pra ele, ai, mas você começou a me dar esperanças, você não deveria ter me dado esperanças, porque você continuou aqui comigo. E o Anne fala que ali ele continuou porque foi o Alan que pediu pra ele continuar. Mas o Alan sempre fica querendo dormir ali com ele, né? Falando dormir pra não falar outra palavra, porque eu não quero que esse vídeo seja desmonetizado. Então o Alan fala, a culpa não é só minha, porque quando a gente faz essas coisas, não é só eu que faço, você também faz. Então você meio que sente alguma coisa também. E aí o Anne fala, você quer que eu fale de verdade pra você o que tá acontecendo? O que acontece aqui é que eu não te amo mais, eu não sinto mais nada por você, eu não sinto nenhum resquício de amor por você, acabou, não tem como mais, eu não sinto mais nada. Ele joga ali na cara do Alan e ele fala que fez o melhor dele pra ele salvar essa relação ali dos dois, mas isso não tá funcionando e que ele está cansado. E aí ele pede desculpas ali pro Alan, fala que ele sente muito, mas que não tem como mais essa relação funcionar ali. E o Alan diz ali pra ele também que sente
sente muito e o diálogo deles acabam nesse momento. E, gente, foi um diálogo bem profundo. Eu resumi muita coisa que aconteceu aqui, mas é um diálogo de milhões. Ali a gente vê toda a atuação do First, do Mix. E, gente, é linda, 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 linda a atuação dos dois. Eles entregam emoção, entregam uma interpretação digna, assim. Ai, maravilhosa, gente. Maravilhosa a atuação desses dois. Consagram-se como atores incríveis. Eu já sabia que o Mix, ele era um ator incrível, mas eu não tinha visto uma atuação um pouco mais adulta ali do First. E a gente vendo ele atuar ali daquela forma, foi sensacional, gente. Que atuação, que maravilha, gente, um ótimo ator. Tô gostando muito de ver ele como um antagonista ali em uma série. Então, definitivamente, o episódio começa e a gente volta ali no episódio anterior, depois da briga que teve ali do Jin, do Alan e do Wen. E o Wen, ele liga ali pro amigo dele, que é o Gong, perguntando se ele pode dormir na casa dele. E o Gong fala, cara, você pode, mas vamos tentar resolver as coisas. Você tem que conversar com o Alan, vocês têm que sentar e se resolverem. Você fica na casa dele, você tá dando esperanças de que isso pode se tornar algo mais, de que vocês podem voltar a como é antes. Não dá certo, vocês precisam colocar um ponto final nessa relação. Ele fala ali abertamente para o Wen. O Gong, ele é muito sensato, gente, eu gostei dele. Ali no primeiro episódio a gente vê ele meio que ajudando o Wen a ter um relacionamento casual ali, só que a gente descobre que ele já sabia que o Wen, ele tava separado. Então, tudo bem, o Gong, ele foi sempre sensato em vários momentos. Gostei muito desse personagem, achei que ele arrasou bastante nos conselhos ali que ele deu pro Wen. Então o Wen, ele volta pra casa dele. Quando ele chega na casa dele, o Alan tá esperando por ele para curar a ferida ali dele. Então ele pede pro Wen pra ele sentar ali. Ele vai e fica cuidando da ferida, porque quando ele caiu, ele machucou a testa, né? E aí o Alan, ele pede desculpas para o Wen. E o Wen fala, você tá pedindo desculpas pelo quê? E o Alan fala por ele ser um idiota ali com ele. E o Wen, ele fala ali pro Alan que eles não são mais os mesmos. E o Alan pergunta o que o Jin tem que ele não tem. E o Wen simplesmente responde, olha, eu não tenho resposta para essa pergunta, mas quando eu estava com você, todo o meu amor era seu. Eu me dedicava muito, muito mesmo ao nosso amor. Só que agora não é a mesma coisa, a gente não somos mais os mesmos. E eu não consigo me dedicar dessa forma como eu me dedicava antes. Então, assim, nossa relação não é mais a mesma, a gente não tá no mesmo esquema, a gente não tá na mesma vibe. E é isso, não tem como a gente ficar mais juntos. E aí o Wen, ele se levanta ali, ele vai pra cama dele. Quando ele chega lá na cama dele, ele manda mensagem ali pro Jin perguntando se os dois podem conversar. Só que o Jin, ele fala, não, se a gente for conversar, a gente vai conversar cara a cara pra gente resolver toda essa situação. E aí, eu acho que o Jin, ele foi um pouco maduro, sim. Porque eu acho que essas situações não se conversam por telefone, né? Principalmente tudo que tá acontecendo. Tem que conversar cara a cara. Mas, depois disso, o Jin também, ele passa a ignorar o Wen. O Wen fica tentando entrar em contato com ele, mas o Jin não quer entrar em contato com ele. E quando o Wen, ele vai tentar entrar em contato ali com ele pessoalmente também não funciona muito bem. Mas eu achei muito maduro ali da parte do Jin, dele falar pro Wen que ele quer conversar cara a cara com ele. E aí o Jin, ele fica pensando ali no Wen, daquela pergunta que ele fez ali quando eles estavam lá na casa dele sentados discutindo sobre aquele filme, que é aquele filme do cara que ele tinha uma noiva, que ele ia se casar, ele conheceu outra pessoa. E aí o Wen falou ali pro Jin que ele faria de tudo pra dar certo com a outra pessoa, que é a outra pessoa que ele encontrou ali no momento errado, porque ele acha que o amor, ele tem essas complexidades. O amor, ele vem, só que ele também dói. O amor, ele também fere. E quando você não é ferido pelo amor, significa que você não ama. Ele meio que fala isso ali para o Jin. Ele fala basicamente algo assim do tipo, tá, gente? Não falei exatamente o que ele fala. Ele fala mais algumas coisas, mas eu tô resumindo aqui. E o Jin responde pra ele, olha, ser ferido quando você tem uns 20 anos é algo normal, assim. É uma coisa. Mas quando você já tá perto dos 40 anos, como eu, já é outra coisa. Eu acho que eu não tenho mais idade pra passar por essas coisas complexas. Ele fala dessa forma ali pro Wen e a gente já fica assim. Então o Jin, ele não quer nada complicado ali na vida dele. Ele só quer coisa simples. Coisa simples. Mas quando você se apaixona, gente, não tem como. Não tem como. Você não escolhe o momento que você se apaixona. Não tem como ser escolhido. E você só vai sentir aquilo. Então
Então assim, Jin, não tem como você fugir, meu querido. E aí no outro dia, o Li Ming e o Jin, eles estão tomando um cafezinho ali, estão comendo. E aí a senhora ali do estabelecimento onde eles estão comendo, ela fala: ai, você ficou sabendo que o senhor Song, ele meio que tá conversando com algumas pessoas, para as pessoas saírem, para liberar o local, porque eles já vão vender o lugar lá pra empresa que quer construir as coisas ali do shopping. E o Jin fala: nossa, eu não sabia disso. E aí ele fica preocupado, né, porque o restaurante dele tá nessas coisas aí também. E aí o Li Ming pergunta se tem alguma coisa que ele pode fazer para ajudar o Jin. E o Jin diz que não, que ele só pode tomar o cafezinho dele ali. E aí o Gai Pa, ele chega ali, ele fala com o Jin que ele conversou ali com a mãe dele, e a mãe dele conversou com o Song, com o Sr. Song, só que o Sr. Song diz que não tem nenhuma coisa, ele tem que comprar ali o restaurante, que é a única forma que tem ali pra resolver a situação do Jin. E ele fala que se o Jin quiser, a mãe dele até empresta essa grana ali pra ele poder comprar o restaurante. Achei muito chique, né? A mãe do Gai Pa, ela é rica, ela tem uma graninha boa, né? Pra ela ter 300 mil bahts ali pra emprestar assim pra ele comprar o restaurante. Meu Deus do céu. E aí o Jin, ele recusa essa proposta e o Gai Pa fala assim: ah, eu sabia que você ia recusar. Então minha mãe, ela tem uns terrenos, ela tá emprestando esses terrenos pra você usar no financiamento ali, pra você conseguir o seu empréstimo, pra você comprar o seu restaurante ali. E aí o Jin, ele agradece o Gai Pa, agradece muito, ele fala que não pode aceitar, mas ele acaba aceitando e ele vai tentar ali um empréstimo dele pra ele conseguir a grana pra comprar o restaurante. E aí o Li Ming, quando eles estão sentados ali, ele vê o Wen e ele chama pelo Wen e chama o Wen para comer ali com eles. Só que o Wen fala: não vou comer com vocês não, deixa pra outra hora. E o Li Ming, ele pergunta ali pro Wen: ai, por que você tá sumido? Ele fala que tem algumas coisas pra ele fazer, ele dá uma desculpa ali e fica um climão, né? Porque a gente sabe que a situação ali entre o Wen e o Jin não tá muito boa. E o Li Ming e o Gai Pa, eles meio que percebem isso. Então depois dali, o Li Ming e o Jin, eles vão sair para fazer compras ali. E eles começam a comprar algumas coisas. E aí o Li Ming, ele percebeu ali toda a situação do Jin com o Wen. E ele pergunta para o Jin se ele tá brigado ali com o Wen. E o Jin fala: não, a gente não tá brigado não rolou nada entre a gente assim. Ele meio que dá uma desculpa ali pro Li Ming, sabe? Mas o Li Ming, ele é direto e ele fala ali para o Jin que ele gosta muito do Wen, que ele acha que o Wen, ele é uma pessoa incrível. E ele fala que o Wen, ele é uma pessoa exemplar ali, que a relação dele com o Wen é uma coisa muito boa. Basicamente, o que ele foi falando ali pro Jin, ele foi falando várias características ali do Wen, e ele foi meio que dando aprovação ali pro Jin entrar em um relacionamento com o Wen, sabe? É muito legal porque a gente vê que o Li Ming, ele já entendeu ali a relação do Jin com o Wen, ele já sabe que os dois ali se gostam, só que ele deu ali a autorização pro tio dele ficar com o Wen, e o Wen ser meio que o pai dele ali também, né? Porque o Jin é como um pai ali pra ele. Então é muito legal isso, eu curti bastante como a série ela faz isso, e agora a gente vê que a relação ali do Li Ming e do tio dele tá um pouquinho melhor. No final ela acaba ficando um pouco conturbada, mas agora ela tá um pouquinho melhor. E aí o Li Ming, ele para em uma barraquinha ali pra ele comprar 2 milkshakes, eu acho que são milkshakes que ele compra ali. Ele fala outro nome, mas pra mim que ele é milkshake. E aí o Jin fala: olha, eu não quero essa bebida que você tá comprando. E o Li Ming simplesmente fala assim pra ele: eu não estou comprando pra você. E ele pega as coisas ali, ele dá tchau pro tio dele e ele vai para a casa do Heart. Então quando o Li Ming, ele chega lá na casa do Heart, ele entrega um milkshake ali, os dois ficam bebendo milkshakes, e aí eles acabam tendo uma conversa ali, e o Li Ming, ele pergunta pro Heart o que ele quer fazer na faculdade. O Heart fala que ele quer fazer ciências da computação, alguma coisa assim do tipo, e o Li Ming fala: nossa, você é bom em matemática. Só que o Heart, ele meio que fala ali pro Li Ming que a mãe dele, ela meio que prende ele ali em casa, sabe? Que ele não pode sair, então ele quer fazer várias coisas ali, porque ele quer conseguir a independência dele, que vai chegar uma hora que ele precisa trabalhar, que ele vai ter que viver ali como todo mundo. E aí o Li Ming fala pra ele que a mãe dele só está preocupada ali com ele, e ele fala que trabalhar não é tão divertido assim como o Heart, ele pensa. E o Heart fala: ah, sério? Eu acho que vai ser divertido sim. E o Li Ming, ele fala: tá bom, você quer trabalhar? Eu vou te levar você pra trabalhar. Eu pensei que talvez o Li Ming, ele fosse levar o Heart pra trabalhar no restaurante, mas não. Eles vão para o shopping e eles trabalham vestido em algumas fantasias ali de bichinhos. É um coelhinho e um gatinho, não sei quais são, um cachorro e um gato, 2 cachorros, não sei qual que é a fantasia, eu tô tentando olhar aqui pra ver qual que é, mas eu não sei, só sei que eles ficam lá animando as crianças, tirando fotos das crianças, e aí depois os dois, eles saem dali super fofinhos. O Li Ming pergunta pro Heart se ele tá bem, o Heart diz que ele tá bem sim, que ele tá se divertindo muito. Ai, gente, maravilhoso, e eu gosto muito como o Li Ming, ele tá levando o Heart pra ter outras experiências na vida dele, e isso é sensacional. Então o Li Ming tá lá no shopping, né, e quem trabalha no shopping, obviamente,
novamente o Wen. Ele acaba se encontrando com o Wen, ele apresenta ali o Hart para o Wen, eles vão beber um café ali, e ali ele conta para o Wen que o Hart, ele é surdo, e o Wen fala, ah, tudo bem, eles se apresentam ali, eles se cumprimentam, e é muito legal porque o Wen, ele fica de olho ali na relação do Hart e do Li-Ming, e ele já tá entendendo ali a troca de olhares dos dois, que alguma coisa tá rolando ali entre os dois. E aí o Li-Ming, ele pergunta ali pro Wen por que ele não tá trabalhando mais no restaurante. E o Wen fala que é porque o Jin, ele disse ali pra ele que o restaurante não está sendo muito cheio, que não tá tendo muito movimento. Ele mente ali pro Li-Ming. Só que o Li-Ming fala, não, eu acho que não é isso não, porque o restaurante ele tá bem cheio. Só que quem tá ajudando a gente é o Gai Pa. E aí o Hart, ele começa a tirar algumas fotos ali com o Li-Ming, só que eles não conseguem tirar uma selfie ali. Então eles pedem para o Wen tirar uma foto ali dos dois. Ai, gente, super fofo, super bonitinho, super maravilhoso. E aí corta pra uma cena onde a gente tem, finalmente, o momento onde a gente vai ter ali o combate entre o Jin e o Alan. O Jin, ele vai tentar um empréstimo ali no banco onde o Alan, ele trabalha. E quando ele chega lá, o Alan já tá com a cara fechada ali pra ele. Ele mostra ali os documentos, ele mostra ali a propriedade. E o Alan fala, tá bom, essa propriedade aqui é de uma pessoa, qual é a sua relação com essa pessoa? E o Jin fala que essa pessoa é uma parente ali dele, o que a gente sabe que não é. E o Alan, ele já percebe ali que o Jin mentiu pra ele. E aí, o Alan, ele começa ali a meio que botar uma pressão ali no Jin, pra meio que fazer com que ele falhe ali no processo, talvez, de conseguir o empréstimo. Foi isso que eu entendi. E aí tem uma parte ali do formulário de empréstimo que o Jin, ele esqueceu de assinar. E o Alan pede pra ele assinar. O Jin vai lá, assina, e ele fala que vai ligar pra aquele contato que tá ali naquela escritura, que é o da mãe do Gai Pa ali, pra ele confirmar se pode usar aquela casa ali como garantia pra ele conseguir o empréstimo. E aí o Jin fala que tá tudo bem, tudo ok. E quando o Jin, ele tá indo embora, ele tá levando a caneta do Alan. E o Alan fala, espera aí, você tá levando a minha caneta. Você pode me devolver aquilo que você pegou de mim? E a gente sabe que ele não tá falando da caneta, né? Ele tá falando, né, do Wen. E o Jin, ele fala, tudo bem, eu não sabia que eu estava com uma coisa que era sua. E ele entrega ali a caneta para o Alan, ele sai dali. E, gente, fica um climão entre os dois. É algo, assim, constrangedor. Gostei dessa analogia aí da caneta com o Wen. Isso foi muito legal, foi uma sacada muito boa ali do roteiro. Eu gosto muito de como as pessoas, elas se provocam, só que com outras situações. Eu acho muito inteligente isso, quando eles pegam uma situação que não tem nada a ver ali e coloca como se fosse uma provocação pra outra pessoa. Acho isso incrível e eles fizeram isso no roteiro e foi perfeito. E todo o combate ali, as olhadas que o Jin, as olhadas que o Alan dava ali um pro outro, gente, é constrangedor. E a gente via a fúria nos olhos do Alan e parecia ali que a qualquer momento ele iria esganar o Jin. É muito louco mesmo. Então mais tarde, o Alan, ele chega lá na casa dele. Quando ele chega lá na casa dele, o Wen, ele já tá lá, né? Porque o Wen não precisa trabalhar ali mais pro Jin. Ele fala, nossa, você já tá em casa tão cedo. E o Wen fala, ai, para de me provocar, pelo amor de Deus. E o Alan fala que não tá o provocando. E aí o Wen, ele pergunta ali pro Alan se uma pessoa, ela pode usar a propriedade de outra pessoa que não seja parente ali dela, pra ela poder usar como uma garantia de empréstimo. E o Alan diz que sim. E ele pergunta para o Wen se foi o Jin que pediu pra ele perguntar aquilo ali pra ele. E o Wen diz que não foi o Jin que perguntou, mas ele pergunta ali pro Alan se ele acha que o Jin, ele vai conseguir o empréstimo. E o Alan fala, olha, eu não sei se eu vou conseguir aprovar o empréstimo dele. Tudo depende de mim. E aí o Wen, ele questiona ali o Alan, fala, você acha que você tá sendo civilizado? E o Alan fala que ele sabe muito bem separar o que é o trabalho dele e o que é a vida profissional. A gente sabe que ele não sabe fazer isso, por quê, gente? Porque exatamente foi o que ele fez ali no trabalho dele. Na hora que ele tava conversando ali com o Jin, ele tava com a fúria nos olhos e a gente viu ali que ele não foi nada profissional. Ele não foi nada profissional ali naquele momento. Mas o Wen, ele fala pra ele, mesmo ele não conseguindo o empréstimo, eu não vou gostar de você. Eu não vou passar a amar você de volta. Uma coisa que eu preciso dizer pra vocês é que o Alan, ele precisa de terapia, gente. O Alan, ele é muito dependente emocionalmente ali do Wen, sabe? O amor dele chega a ser um amor tão problemático, um amor tão tóxico, que ele não consegue se desvencilhar ali do Wen. Tudo bem que ele pode estar muito apaixonado ali por ele, mas a forma com que ele ama muito o Wen é uma forma um pouco
que beira o tóxico, beira o perigoso, sabe? Então eu acho que ele precisa de uma terapia ali pra meio que superar um pouco esse relacionamento. E é muito legal como a série, ela retrata isso pra gente. Eu espero muito que no fim da série o Alan, ele busque uma boa terapia, um bom terapeuta, um bom psicólogo pra ele resolver todas essas questões da vida dele. Eu gosto do Alan, gente. Ele é chato, mas eu entendo o personagem, sabe? A gente acaba se simpatizando com ele sim, com os backgrounds que a série vai trazendo ali dele. Aí no outro dia o Anne tá lá no trabalho dele e o chefe dele já fala pra eles começarem a planejar ali os projetos pra fase 3 do projeto ali deles. E o amigo ali do Anne fala, mas eles não conseguiram comprar os terrenos ali. O que vai acontecer? Como isso tudo vai fazer? A gente já pode dar início nessa fase? E o chefe deles fala que sim, que eles podem dar o início ali sim. E o Anne, ele pergunta pro chefe dele, e se eles não conseguirem comprar esses terrenos, o que vai acontecer? E o chefe dele só fala assim, não se preocupa com isso. Aqui é Tailândia. Tailândia é fácil. Aqui é o lugar onde os peixes grandes, eles comem os pequenos. Ou seja, a gente vê que a Tailândia é basicamente tipo o Brasil, onde quem tem dinheiro consegue tudo o que quer, né, gente? A gente sabe que aqui no Brasil é basicamente isso. Eles não estão nem ligando para as pessoas que são pobres, eles só estão lá, ó, indo fazer as coisas deles. Os ricos que mandam aqui no Brasil. A gente já sabe que funciona dessa forma. E aparentemente na Tailândia também é dessa forma. É triste, gente. É triste, mas é a triste realidade aí do mundo. Então a gente tem uma conversa ali do Gong e do Wen, onde a gente vai ter um desenvolvimento a mais aí nos personagens e que vai fazer a série ela caminhar um pouco mais, o roteiro ter um avanço aí pra gente. O Gong, ele chega ali, ele conversa com o Wen e fala, olha, o Alan, ele chegou alguns dias atrás e me mostrou uma foto de um cara nos seus stories. Quem é aquele cara? E aí o Wen só pergunta ali pra ele, o que você disse para o Alan? E ele disse que ele não sabia quem era aquela pessoa. E ele fala ali pro Wen pra ele resolver logo essa questão ali dele com o Alan. Por quê? Porque ele tá morando na mesma casa com o Alan. E isso acaba dando esperanças ali pra ele de que talvez esse relacionamento deles pode voltar a funcionar. E ele sabe que isso não vai acontecer. Então é melhor ele resolver isso logo ali com o Alan, dizer ele pra ele que isso não vai rolar. E ele fala que se ele fosse o novo namorado ali do Wen, ele se sentiria muito desconfortável, porque o Wen tá morando ali com o ex dele, sabe? E mesmo que ele fala, a relação da gente é como amigos, ele teve uma relação íntima ali com o cara e foi vários anos que os dois ficaram ali juntos. Eles dormem na mesma cama, eles moram na mesma casa. Gente, isso não é normal, sabe? É óbvio que vai ter alguma coisa ali de sentimentos, alguma coisa ali vai surgir entre os dois. E o Alan e o Wen, eles não deram nenhum tempo no relacionamento deles, sabe? Eles terminaram ali, eles continuaram morando junto, mas eu acho que eles pelo menos deveriam ter saído da casa um do outro, pelo menos por um tempo. Talvez depois eles poderiam morar juntos de novo. Eles deviam ter tirado alguns meses longe um do outro pra eles verem o que ia resolver, se a amizade ia permanecer ali entre eles mesmo. Só que eles não fizeram isso. E aí o Gong, ele fala tudo isso ali para o Wen, e o Wen fica com isso ali na cabeça. E aí quando o Gong, ele sai dali, o Wen, ele toma a decisão de ir conversar com o Jin. Então ele fica ligando pro Jin, só que o Jin não atende. Então quando ele vê que o Jin, ele desliga a chamada ali na cara dele, porque ele tá lá no restaurante do Jin, ele fala, então por que você tá me evitando? Por que você não quer conversar comigo? E ele vai, ele senta ali e ele começa a conversar com o Jin. E ele pergunta ali pro Jin, eu queria conversar com você cara a cara, porque você disse que queria conversar comigo cara a cara, então agora vamos resolver a nossa situação. E aí, a que ponto a gente tá? E o Jin, ele fala, olha, Wen, eu não sei se você entendeu, mas desde o primeiro dia que a gente ficou junto, eu te falei que eu não queria que a nossa relação fosse complicada. Eu te falei que era uma coisa casual, eu acho que você levou pra outra situação aí. Não é isso que eu quero pra mim, eu quero relações descomplicadas. A gente sabe que ele acha complicado, por quê? Porque, obviamente, tudo que aconteceu foi uma coisa complicada, né? O Wen, ele tem ali um ex que não larga do pé dele, isso é complicado ali pro Jin. É basicamente a mesma história ali que o Jin contou pra ele do filme que ele assistia. E aí o Wen, ele fala ali pro Jin que ele e o Alan terminaram, que eles são só amigos. E aí o Jin, ele fala ali pro Wen, você pode ter qualquer relação que você quiser ter ali com o Alan, mas não me
envolva nisso. E aí o Wen fala, sério mesmo que você tá dizendo isso? Você sabe que eu gosto de você, e eu sei que você gosta de mim, então vamos resolver isso logo? E aí o Jin fala ali pra ele de novo, Wen, você se lembra da minha pergunta? Eu perguntei pra você se isso seria complicado, e você sabe que eu não quero nenhuma relação complicada. E aí quando o Wen, ele vai meio que responder ali alguma coisa para o Jin, chega uma cliente, acaba interrompendo ali a conversa deles, e aí fica por isso só. A gente vê ali que o Wen, ele já jogou na cara ali do Jin que ele gosta dele, ele já falou ali que o Jin também gosta dele e que ele quer tentar alguma coisa, mas o Jin, ele ainda é muito inseguro nessa parte, ele quer que tudo seja resolvido ali entre o Wen e o Alan primeiro. Então o Wen, ele sai ali pra correr, enquanto ele tá correndo, ele começa a ter vários flashbacks ali na mente dele, de vários momentos que ele teve ali, tanto com o Jin, e vários momentos que ele teve ali com o Alan, e de conversas que ele teve ali com o Gong, onde eles falam pra ele resolver logo as coisas ali entre o Alan, ele resolver a situação ali dos dois. E aí, a gente até pensa, porque o Wen, ele liga ali pro Alan e chama ele para jantar. E eu até pensei, meu Deus do céu, não é possível que o Wen, ele vai fazer o Alan de marmita. Ele vai sair pra se encontrar com ele, porque ele foi dispensado pelo Jin. Mas não, isso não acontece. Quando ele chega lá nesse encontro com o Alan, ele fala, olha, eu tô aqui porque eu quero resolver a situação com a gente. Você sabe que a primeira pessoa que me fez eu comer carne foi você, né? E o Alan fala, sim, eu vi o seu rosto quando você comeu carne. Eles estão ali comendo churrasco. Eu vi a sua expressão quando você comeu carne pela primeira vez e foi uma coisa totalmente diferente ali. Eu vi que era a sua primeira vez comendo carne. E aí o Wen, ele fala ali pro Alan que, na verdade, ele nunca gostou de carne. Ele só comia carne bovina porque ele queria agradar o Alan. Ele fala dessa forma ali pra ele. Ou seja, o relacionamento deles já começou de uma forma totalmente atrapalhada. Eles começaram totalmente errado, porque o Wen, ele já fazia coisas ali porque ele queria agradar o Alan. Ele já não tava sendo ele mesmo, até nos gostos ali de comer coisas que ele não gostava. E aí o Alan fala, ah, então agora você gosta de comer frango, né? Ele fala algo assim do tipo ali para o Wen. E aí o Wen, ele fala ali pro Alan que ele não quer continuar nessa mesma forma que eles estão ali, que tá na hora dos dois eles seguirem caminhos diferentes, e ele fala que ele quer deixar o Alan também poder seguir outro caminho, porque o Alan, ele tá muito preso ali no relacionamento deles, e ele sabe que parte disso é culpa dele, porque os dois, eles ficaram ali na mesma casa, e ele também achava que talvez eles poderiam corrigir a relação ali dos dois, mas ele viu que isso não tem mais como se resolver, não tem como mais tudo ser feito ali entre eles, não tem como o amor crescer ali entre eles novamente, e que ele quer ser só amigo ali do Alan, que ele não quer mais nada relacionado a amor ali com ele, ele só quer a amizade ali do Alan. E o Alan até pergunta ali pra ele, ah, mas se não tivesse outra pessoa, você acha que a nossa relação, ela ainda seria assim? Você acha que a nossa relação, ela teria dado certo? E o Wen fala que ele também se fez essa pergunta, e a resposta dele foi que não. Se não tivesse outra pessoa, mesmo assim, o relacionamento deles ainda estava fadado ao fracasso, eles teriam terminado. Eu não acho que uma relação assim de 5 anos, ela tenha dado errado, tá, gente? Eu acho que quando você termina uma relação ali e você ficou com a pessoa por 5 anos, ela realmente deu certo. Quando as duas pessoas ali decidem terminar, não significa que a relação deu errado. A relação deu certo, só que a partir daquele ponto, elas não estão mais naquela mesma vibe. Então não significa que você terminou com uma pessoa porque o relacionamento deu certo. Antes você terminar do que você deixar a relação ela ficar fria, você deixar a relação ficar horrível, terminar de uma forma assim, terrível, sabe? Que é o que tá acontecendo ali com o Alan e com o Wen. Eles tiveram vários momentos bons juntos, e eles têm que guardar esses momentos bons pra dentro deles. Só que agora, ele só tá tendo momentos ruins, então tá na hora deles terminar. E foi isso que o Wen fez. Ele termina ali com o Alan, ele dá a aliança ali para o Alan, entrega ali pra ele, e ele fala pra ele que agora acabou, que os dois eles não vão ficar mais juntos. E aí corta para o Li Ming, ele tá lá no restaurante, ele pede a moto ali do Lang emprestado, eu acho que é Lang o nome dele, e o Lang diz ali pra ele que ele pode pegar a moto sim. O Li Ming sai, ele vai sair ali com o Heart, e o Lang, ele pede para o Li Ming para ele encher o tanque da moto dele, e aí o Li Ming, ele diz pra ele que ele vai encher o tanque sim, ok, pode deixar ali com ele, e aí o Jin, ele vai ali dar um dinheiro ali para o Lang, e diz aqui, pra você comprar gasolina, e o Lang fala, não, você não precisa me pagar isso, não precisa, você não precisa me dar esse dinheiro, só que ele acaba pegando ali o dinheiro pra comprar
comprar as fraldas para o bebê deles. E aí o Dean, ele pergunta ali para o Lang se ele já fez o ultrassom ali do bebê. E aí o Lang, ele diz ali que não, porque ele acha que é besteira você fazer ultrassom pra você ver se o bebê é menina ou menino, que na verdade é melhor deixar a criança crescer ali e ela descobrir com qual gênero que ela se identifica, que o que importa de verdade é se a criança ela vai ser feliz, que não importa se ela vai ser hétero ou se ela vai ser gay. E aí neste momento a série ela errou um pouco, porque não sei se vocês sabem, isso aí é até uma discussão que eu quero fazer um vídeo aqui no canal, não vou me aprofundar muito nisso, mas gênero é diferente de sexualidade. Gênero é uma coisa, sexualidade é outra. E ali eles meio que se confundiram, sabe? Eles falaram, eu não sei se ele vai ser hétero ou se vai ser gay, então assim, não faz diferença ali pra mim. Mas isso é diferente, sabe? Ele não sabe se ele vai ser homem, mulher, se vai ser trans, se vai ser um não binário. Isso é gênero. Agora, hétero, gay, lésbica, essas coisas assim, já são questões de sexualidade. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando isso pra vocês, eu faço um vídeo pra vocês. Mas eu só queria deixar isso aqui bem claro, porque vai que depois, em algum momento, alguém vem e fala aqui nos comentários sobre isso, então eu só queria deixar isso bem claro. E aí o Lang, ele completa ali dizendo que as pessoas só vencem quando elas têm muito dinheiro ali, que não importa qual é o gênero da pessoa. E aí o Dean, ele acaba vendo um casal gay ali, eles estão super trocando carícias ali no restaurante dele, ele fala, ou quando a pessoa encontra a felicidade. E aí o Lang, ele pergunta ali pro Dean quando ele vai encontrar a felicidade ali dele. E obviamente o Dean, ele foge ali da conversa e ele não responde isso ali para o Lang. Então corta para o momento ali onde a gente vê agora os momentos mais bonitinhos, que foram os momentos que mais me emocionaram, que são os momentos entre o Li-Ming e o Hart. Eles estão ali andando de moto, o Li-Ming leva o Hart para uma placa, que é a placa ali da cidade onde eles estão, que eu acho que é Pattaya, que chama a cidade ali que eles estão. E lá o Hart, ele fala pro Li-Ming que ele mora naquela cidade desde quando ele é criança, mas que ele nunca foi naquele local. E o Li-Ming fala que a partir de agora ele sempre vai levar o Hart lá. E aí os dois, eles ficam se aproximando ali, e o Li-Ming fala que há muito tempo ele não se sentia dessa forma, como se ele fosse uma pessoa normal. E o Li-Ming diz ali pro Hart que ele o vê como uma pessoa normal, que ele é normal pra ele, sabe? Porque querendo ou não, o Hart, ele acaba se sentindo como se ele não fosse normal só porque ele é surdo. Os pais dele tratam ele como essa pessoa, uma pessoa não normal ali, sabe? Ele sente ali com o Li-Ming que ele é como todo mundo, sabe? Que o Li-Ming não trata ele de uma forma diferente. O Li-Ming tá sempre ali junto com ele. Eu acho muito legal a relação ali dos dois. E a gente vê durante todo o episódio que o Li-Ming, ele pegou ali as dicas que o padre deu pra ele no episódio anterior. Pra ele se aproximar mais ali do Hart, pra ele tocar mais o Hart, pra eles ter mais contato físico, pra ele não ver o Hart como uma pessoa especial, mas sim ver ele como uma pessoa normal, sabe? Então é muito legal como o Li-Ming, ele pegou todos aqueles ensinamentos que o padre deu ali pra ele, e ele levou aquilo ali pra vida dele. Eu achei isso sensacional. E aí o Li-Ming, ele vai ensinar ali o Hart a pilotar uma moto. Ele ensina ali o Hart vai até muito bem ali pilotando uma moto, mas quando o Hart, ele vai andar sozinho, ele acaba caindo da moto e eles vão para o hospital. A moto derrapa ali. Quando eles chegam no hospital, o Li-Ming, ele liga pro Lang e fala ali pra ele, olha, a moto derrapou, a gente caiu, e agora? O que vai rolar aqui com a gente, hein? E aí o Lang, ele pergunta ali pro Li-Ming se ele tá bem, o Li-Ming diz que sim, mas que o Hart, ele se machucou, que eles estão ali no hospital. E aí quando o Hart, ele sai ali da ala do hospital, ele tá com o braço todo enfaixado, e quando eles chegam lá na casa do Hart, o Dean, a mãe do Hart e o pai do Hart, eles estão sentados ali esperando por eles. E aí a mãe do Hart, ela começa a xingar ali o Li-Ming, começa a dizer pra ele, como você pôde fazer isso com ele? O que que aconteceu? E o Li-Ming acaba explicando ali pra eles que ele ensinou o Hart a andar de moto, só que a moto derrapou e o Hart acabou caindo e se machucando. E a mãe dele fala, como você pode fazer isso com meu filho? Ele é surdo, ele não pode fazer isso. E aí o Li-Ming, ele começa a discutir ali com ela, falando, cara, ele é surdo, mas surdos também podem pilotar moto. Ele começa ali a discutir com a mãe do Hart, e é muito legal como ele defende o Hart ali, sabe? E aí ele fala pra ela que foi o Hart que pediu pra ele ensiná-lo a andar de moto. E ela fala, mas como ele pode ter pedido pra você? Você sabe que ele é mudo. E aí na hora que ela fala isso, o Li-Ming fala, você sabe que pessoas que são surdas, elas odeiam que as pessoas falam que elas são mudas? E você tá o prendendo dentro dessa casa há 3 anos. E aí o Hart, ele não tá entendendo nada do que tá acontecendo ali. Ele pede para o Li-Ming o explicar o que tá acontecendo. E o Li-Ming conta ali pra ele. E aí o Hart, ele começa a discutir ali com a mãe dele em língua de sinais.
sinais. E a mãe dele, gente, nesse tempo todo, gente, tem 3 anos que o Hart, ele é surdo. E em nenhum momento nesse tempo, os pais dele tomou a decisão de aprender língua de sinais. Eles conversam ali com ele só por papelzinho. E aí, quando o Hart, ele começa a discutir com a mãe dele em língua de sinais, o Li-Ming, ele fica traduzindo tudo que ele tá falando ali. E ele fala que a mãe dele, ela não gosta dele, que a mãe dele tem vergonha ali dele por ele ser surdo. E aí a mãe dele fala que não, que ela não tem vergonha. E aí o Hart, ele fala que ele quer ser uma pessoa normal, que ele quer agir ali como uma pessoa normal, só que a mãe dele tem vergonha ali dele. E aí ele sobe as escadas, ele vai pro quarto dele, a mãe dele fica ali, ela fica chorando. E é um momento muito emocionante, tá, gente? É um diálogo muito grande, eu tô resumindo basicamente tudo que aconteceu aí pra vocês. E aí o Li-Ming, ele sobe as escadas também, ele vai lá, ele fica lá no quarto do Hart, ele o abraça e o Hart chora, chora, chora muito. É um momento muito emocionante, muito, muito emocionante. E o pai ali do Hart e o Dean, nesse momento todo, eles estão ali vendo toda a conversa, sabe? E eu acho que a atitude ali dos pais do Hart foi tão babaca, gente. Como o filho deles, ele acaba adquirindo alguma doença e acaba ficando surdo, como eles não aprenderam língua de sinais para se comunicar com o filho deles, sabe? É muita falta de vontade de você cuidar do seu filho, sabe? Ai, sério, sério, eu fiquei com muita raiva nesse momento, muita, muita raiva, e ao mesmo tempo eu tava chorando. Eu chorei muito com essa parte também. E aí, quando o Li-Ming e o Dean, eles chegam em casa, obviamente o Dean, ele vai chamar a atenção ali do Li-Ming, ele começa ali a falar pra ele que ele não deveria ter levado o Hart para aprender a andar de moto, e o Li-Ming fala que ele não sabia que aquelas coisas iriam acontecer, que ele não tinha planejado que isso acontecesse ali. E aí o Dean, ele começa ali a xingar o Li-Ming da mesma forma. E o Li-Ming fala: se acontecesse a mesma coisa assim comigo, você iria tratar eu da mesma forma que a mãe do Hart o trata? E aí o Dean fala que isso nunca vai acontecer ali. E aí o Li-Ming, ele pede ali para o Dean se colocar no lugar dele. Se fosse um amigo ali dele, que esse amigo ficou surdo e tem 3 anos que ele não sai de casa, ele não levaria esse amigo para sair, para ele tomar um ar fresco? E aí o Dean, ele fica meio assim, sem o que responder, e o Li-Ming fala pra ele: olha, eu sou o único amigo que o Hart tem. Então, se der algum problema, se as coisas acontecerem agora de alguma forma, deixa que eu resolvo. Eu já cresci, eu já sei como resolvo meus BO. Então, assim, não precisa mais ficar tentando resolver as coisas pra mim, tá bom? Ele fala basicamente isso ali para o Dean. Obviamente, ele fala em outras palavras, tá, gente? Eu resumi basicamente tudo aí pra vocês o que aconteceu nesse diálogo. Uma coisa que eu preciso ressaltar aqui pra vocês é que eu não tô passando pano pro fato do Li-Ming ele ter tirado o Hart dentro de casa sem ele ter comunicado com os pais dele. Porque assim, ele tirou o menino dentro de casa e, tipo, ele não comunicou em nenhum momento ali com os pais dele. E isso é algo assim, meio babaca, né? Ele não pediu autorização dos pais dele pra sair ali com o Hart. Mas, obviamente, se ele pedisse autorização, eles não deixariam o menino sair. Então, nesse quesito, eu entendo ali o Li-Ming, tá bom? Mas eu acho que se ele tivesse pedido autorização ali dos pais do Hart, não sei. Mas, assim, eu não tô passando pano aqui por ele ter tirado o menino da casa dele sem autorização. Mas também, o que vocês fariam, gente? Eu faria a mesma coisa que o Li-Ming, tá? Porque, assim, o menino tá preso há 3 anos na casa dele. Os pais dele nunca deixam ele sair. Então, assim, obviamente eu ia tirar o menino da casa dele. E aí, a campainha toca na casa do Dean. O Dean vai atender a campainha. Quando ele atende a campainha, quem tá lá? O Wen. O Wen fala pra ele: olha, eu não tenho lugar mais pra ficar. Eu posso ficar aqui com você? E aí o Dean, ele vai lá, ele se aproxima do Wen, ele o abraça e ele o acolhe na casa dele. Ou seja, agora o Wen, ele vai morar na casa do Dean. E aí vem as prévias pra gente. E nas prévias, a gente vê ali o Dean e o Wen, eles estão morando na mesma casa. E o Leng, ele quer saber ali qual que é a relação ali dos dois. Só que o Dean, ele fala que a relação deles é só amigos, que eles são só amigos, mas eles estão morando na mesma casa. E o Wen, ele pergunta ali pro Dean o porquê ele construiu um muro tão alto ali no coração dele que ele não deixa ninguém penetrar o coração dele. E aí a gente vai saber um pouco mais ali sobre a história do Dean. Vamos ver o Dean talvez quebrando esse muro ali e deixando o Wen se aproximar um pouco dele. Mas ao mesmo tempo agora, a gente tem o Gai Pa. O Gai Pa, ele meio que flertando ali com o Dean, perguntando se os dois, eles podem ser mais alguma coisa do que amigos, se ele o vê ele de outra forma. Então assim, gente, vai vir aí outra treta
treta aí entre os dois, porque antes era o Alan, agora é o Gaipá. Então vamos ver o que vai acontecer nesse relacionamento. Espero que o Gaipá não use ali a propriedade da mãe dele como forma de manipulação para o Dean. Eu acho que ele não faria isso. Mas não tem como prever o que vai acontecer em Moonlight Chicken, e talvez isso pode acontecer. Então assim, não sei. E a gente termina ali as prévias com o Li Ming e o Hart, eles dando um beijo e o Dean pegando os dois ali. E aí, qual que vai ser a reação ali do Dean? Não sabemos. Porque pelo que a gente imagina, a mãe ali do Li Ming, ela é homofóbica, né? Porque vocês lembram no episódio anterior, quando o Dean, ele conta ali pro Wen que a irmã dele meio que não acreditava ali no amor entre dois homens? Será que ela vai aceitar ali o relacionamento entre o Li Ming e o Hart? Não sabemos. E será que a mãe ali do Li Ming, ela tá viva? Cadê essa mulher? Onde ela está? Porque o Li Ming tá morando com o tio dele? Também não sabemos. Enfim, gente, esse aí foi o episódio de Moonlight Chicken. Eu achei que esse episódio foi incrível. Eu me emocionei ali no finalzinho, na discussão entre o Li Ming, o Hart e a mãe dele ali. Foi a parte onde eu chorei bastante, mas o episódio foi um episódio muito bom. É incrível como Moonlight Chicken consegue só melhorar a cada episódio. E um destaque pra produção dessa série, que eles fizeram a mesma coisa que faz ali em A Tal de Sunset About You. Eles pegaram essa música, essa trilha sonora OST ali, e eles fizeram em várias versões. Então, durante a série, a gente tá escutando a mesma música, só que em várias versões. Tem versão muito rápida, tem versão bem lentinha, tem versão pianinho, tem versão na flautinha. Então, assim, maravilhoso. Parabéns, GMM. Vocês tomaram a decisão certa e a música não cansa, porque essa música é maravilhosa. Ela fica ali presa na mente da gente. Eu tô com essa música na minha cabeça agora. E assim, perfeito. Destaque também pra atuação do First. Destaque pra atuação do Forte e do T-Mine. Eu acho que eles atuam muito, muito bem. Eu acho que esses aí são os melhores atores dessa série, na minha opinião. Gosto muito de Earth Mix. Mas pra mim, os destaques aí de Moonlight Chicken é o First, o T-Mine e o Forte. Eu acho que esses aí são os destaques de Moonlight Chicken pra mim. Mas enfim, gente, esse vídeo já tá enorme. Eu quero muito saber de vocês o que vocês acharam desse episódio. Não vou pedir teorias pra vocês pro próximo episódio, porque o próximo episódio sai amanhã, né? E provavelmente esse vídeo vai sair depois que já saiu o próximo episódio, então não faz sentido eu pedir teorias aqui pra vocês, mas me contem o que vocês acharam desse episódio, quero muito saber. E quero saber também o que vocês estão achando de Moonlight Chicken. Comenta tudo aí, que eu vou estar dando um coraçãozinho aí no seu comentário. Não sai desse vídeo, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações pra você ser notificado que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Seja um membro aqui do canal, porque vocês vão me ver lá no meu react, eu chorando bastante com esse episódio. É só R$ 7,99 e você não perde todos os reacts que tem aqui no canal, gente. Tem vários reacts maravilhosos, tá bom? Inclusive, estamos finalizando Turn Type. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, tá finalizando Theory of Love. Então, assim, muitas coisas acabando aí para os membros, hein? E vai chegar muitas coisas novas também. Aguardem março, porque março eu vou ir anunciar vários projetinhos aqui pro canal, hein? Então, aguardem aí. E é isso. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!